Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, 3 de abril. Vamos aí meditar na Palavra de Deus. Bom, antes nós vimos como nós devemos estudar a Palavra de Deus, né? Um pouco ali, um pouco aqui, regra sobre regra, né? E aí a gente consegue entender a Palavra de Deus. Hoje você vai ter uma compreensão melhor do que nós falamos ontem, né? De que maneira nós devemos estudar a Bíblia. E vamos ver também que a Bíblia se auto-interpreta a si mesma, né? E isso é importante, porque a partir dos simbolismos que nós vimos, vamos ver, né, no decorrer da nossa meditação da Palavra de Deus, seja no Daniel, seja no Apocalipse, né, a própria Bíblia vai interpretar aqueles símbolos. E aí, a lição de hoje vem dizendo assim: como interpretar esse símbolo? Literalmente ou simbolicamente, né? É isso que nós vamos estar estudando hoje, é uma pergunta, né? Como nós interpretarmos e entendermos se aquilo é literal, é realmente aquilo que está dizendo ali, ou se é simbolismo, né? Bom, quando estudarmos aí as profecias, uma das principais questões aí com as quais lidamos é como determinar se algum texto, né, como nós falamos, deve ser entendido de forma literal ou simbólico. E como saber, né, se o autor usou essa linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo, né, na verdade representa, né? Então essa é a principal situação, né? Como a gente vai identificar se aquilo ali é simbólico ou se é realmente literal, é isso? A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou as figuras são usados em toda a palavra de Deus, né? Em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, né, alguns concluíram que o símbolo do urso, lá em Daniel 7, representa a Rússia, porque esta imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo deste país, né? Contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético, né? E nós vamos ver em alguns textos que a própria lição traz aqui, que a Bíblia ela se auto-interpreta. E aí você consegue descobrir, né, o próprio significado da palavra daquele simbolismo dentro da palavra de Deus, porque ela auto se interpreta. Quando a gente medita em Daniel 7, verso 7, Daniel 8, verso 3, Daniel 7, verso 24, ele vem falando de um chifre. E aí ele vem explicando que esse chifre representa rei ou reino, né? Quando você olha lá para Apocalipse 1, verso 16, Efésios 6, verso 17 e Hebreus 4, verso 12, ele fala da espada. E nós vimos nesses textos, né, que a espada simboliza o quê? A própria palavra de Deus, né? E lá em Apocalipse 12, verso 1, Apocalipse 21, verso 2, Efésios 5, verso 31, Jeremias 6, verso 2, ali vem falando de uma mulher. Essa mulher representa a igreja é o povo de Deus, somos eu, você e cada um de nós. Então nós vimos que para podermos entender e compreender, nós vimos que olhamos um pouco ali e um pouco aqui da palavra de Deus para termos a compreensão do que significa e que representa aquele símbolo. É isso que é dessa forma que nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos entender, né, qual é o significado daquele símbolo, né? Porque a própria Bíblia, como nós falamos no início, ela se auto-interpreta, né? Enquanto, como nós vimos e o tempo todo estamos falando, né? Porque Deus falou por meio de simbolismo, né? Não era mais fácil ele escrever a palavra de Deus de forma literal, onde eu e você, ao pegarmos a palavra de Deus, pudéssemos entender de cara o que Deus quer falar para mim, para você e para toda a humanidade? Bom, existiu um motivo muito forte, né? Porque a Bíblia não foi escrita toda de forma literal, e sim através de símbolos, simbolismos, não é isso? Porque o povo de Deus, né, estava sendo perseguido. Se você prestar atenção, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro revelou ali, né, que ele se referiu ali a Roma como Babilônia, né? E se você
olhar, o povo de Deus naquela época estava sendo perseguido. Então, o Deus, né, o nosso Deus, ele foi sábio, porque se ele coloca a Bíblia de forma literal, o povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano ia ser mais trucidado. E provavelmente a Bíblia que hoje você tem, livre acesso a ela, né, ela poderia ter simplesmente sumido no mapa, né? Porque o povo já estava sendo perseguido. Então, sabiamente, Deus escreveu, né? A palavra de Deus foi escrita através de simbolismo para que o povo de Deus pudesse compreender essa mensagem, né? Não só para o tempo de hoje, mas também no passado, né? E muitas pessoas, né, que estavam perseguindo lá, o Império Romano que estava perseguindo ao povo de Deus, não conseguiram, né, o entendimento necessário para saber o que estava sendo revelado na palavra de Deus. Porque para podermos entender a palavra de Deus, termos essa sabedoria, né, de entendermos e compreendermos, né, a palavra, é necessário que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que possamos entender, compreender, né, o que Deus quer falar para mim, para você e para toda a humanidade. Não só no tempo, né, no tempo passado, mas no hoje, o que vai acontecer. Então a Bíblia, ela revela exatamente o que vai acontecer. Mas para que possamos entender e compreender, é necessário que o Espírito Santo de Deus, né, nos ajude para que possamos entender, compreender e colocar em prática, né, na nossa vida. Bom, que Deus te ajude, né, através do Espírito Santo, para que você tenha vontade e desejo de meditar, de ler a palavra de Deus e ver a boa vontade, né, e a verdade contida nela, para que você possa ser transformado pelo poder, né, do Espírito Santo na sua vida, através da leitura da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, né, que você tenha uma quinta-feira abençoada, né, você e sua família, é meu desejo, minha oração. Amém.